a nossa pregadora agora, a apóstola Lúcia Tomasi. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. A apóstola Lúcia Tomasi, ela mora em São Paulo, né? É da igreja Ministério Aliança, né, apóstola? E uma mulher que tem pregado nas nações da terra, né? A apóstola Lúcia é uma mulher de fé, é mãe de nações, mãe de multidões. Nós conhecemos a sua linda família, né? E ela vai falar um pouco de si, né? E quem teve na convenção em São Paulo, pôde vê-la lá também. E em Bogotá a gente sempre vê. E a apóstola é uma mulher de Deus, tem muito a nos ensinar. E eu sei que Deus já tem falado, mas Ele vai falar muito mais ao seu coração. Então, podem assentar, tá? Vocês que estão aí fora, aí, pode chegar aqui que nós vamos dar sequência. Apóstola, fica à vontade. Essa é a casa do Senhor, do seu Pai, é a sua casa. Glória a Deus, que prazer estar aqui com vocês, que alegria conhecer vocês daqui. Eu nunca tinha vindo para esse lado de cá, hein, gente? E olha, estou gostando muito, que bênção e que linda a sua igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar a conversar, né? Bater um papo aqui, né, irmãs? Vamos nos tornar amigas? Vamos tomar um chá? Vamos. Então, o que eu posso fazer agora é contar um pouquinho de mim, só quem eu sou, para a gente começar a ficar mais amigas, e depois a gente vai passar para essa palavra, para a palavra que Deus tem para nós. Eu sou mãe de 3 filhos, tenho genro, nora, e minha família vai crescendo, isso é uma bênção. Você sabe que quando eu fui casar, eu casei muito cedo, casei com 20 anos. E não me arrependo até hoje, foi a melhor coisa, porque eu casei com o amor da minha vida. E tive filho também muito cedo. Quando eu fui para ter filho, eu morria de vontade de ter uma família enorme. Eu queria ter 10 filhos, acredita, pastora Maiara? Eu queria ter 10 filhos, eu achava linda aquela mesa. Tem alguém aqui que tem muito filho? Quem? Quantos? 5, quem tem mais que 5? Ali tem 4, alguém tem mais que 5 aqui? Ali quanto? 4, quem mais? Alguém tem mais que 5 filhos aqui? Que delícia, família grande, eu queria que ela volta à mesa. Aí eu tive minha primeira filha chama Marina. Gente, pensa uma criança fácil de criar. A menina só dormia, tranquila, muito boazinha, e eu falei, eu sou uma mãe maravilhosa. Aí quando ela tinha 7 meses, aqui comigo, gente, estou contando minha história para você me conhecer. Quando ela tinha 7 meses, eu engravidei de novo, sem querer, do meu segundo filho. Eu fazia tabelinha. Lembra do tempo da tabelinha? Quem fazia tabelinha? Eu errei a conta. Aí eu engravidei, mas para mim estava tudo bem, porque eu queria ter aquele monte de filho. Eu achava que eu era uma mãe excepcional, que eu sabia fazer tudo, porque minha filha era fácil de criar. Mas aí eu tive o André. Pela minha cara, você já imaginou o que foi minha vida com o André. Eu descobri que não era eu, era o temperamento dela. E depois do André eu não queria mais ter filho. Eu falei, chega, não quero mais. Aí um dia, Deus falava com meu marido no chuveiro. Deus tem o jeito dele, comigo ele falou muito em ônibus, então não sei onde Deus fala com você hoje. Mas um dia meu marido sai do chuveiro todo animado. E isso o André e a Marina já estavam, acho que com uns 2, o André estava com 2, a Marina 3 anos mais ou menos. Aí ele, Lúcia, Deus falou comigo, que se Ele quiser dar para a gente mais um filho, Lúcia. E se Deus quiser dar mais um, e Deus me falou que vai ser assim. Eu falei, se Deus quer dar, Ele vai dar debaixo do milagre dEle, porque eu não quero mais.
Quando eu dei a última coisa que eu tinha de criança, adivinha? Deus queria. Eu engravidei evitando o filho, tomando remédio. Fui para um exame de rotina no ginecologista, ele olhou para a minha cara, me examinou, olhou para mim e falou, você está grávida. E eu, o queixo lá no pé, né? E realmente veio a Raquel. Essa menina que é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos, são presentes de Deus na minha vida. E a Raquel é o pai dela escrito, aquela lá herdou tudo do pai, tudo, temperamento, cara, tudo do pai. E como Deus é um Deus que vê os nossos sonhos, hoje eu vejo minha família crescendo, e hoje quando eu sento em volta à minha mesa, não cabe mais todo mundo em volta da minha mesa. Vieram o genro, nora, os netos, estou com 5 netos e meio, porque o meio está dentro da barriga, que vai nascer agora no final do ano. E eu vejo, a gente senta, a neta mais velha, eu tenho uma neta de 18 anos já, irmãs. E essa neta já está com o namorado. Aí quando senta, a minha mesa já não cabe todo mundo. A gente vai apertando. E quando eu sento em volta da minha mesa, eu falo, Deus tem o jeito dele, de fazer cumprir promessas, quando a gente pensa que não vai mais acontecer. E não era nem promessa de Deus, era desejo do meu coração. E essa sou eu, pastora, sou viúva há 3 anos, mas tive o prazer e a alegria de viver com o amor da minha vida por mais de 40 anos. E construí uma família que serve o Senhor, graças a Deus pela misericórdia de Deus, pelo cuidado dEle. Podemos servir Deus junto. E sou dona de casa, como muitas de vocês, porque a gente é multiuso, né, irmãs? A gente faz de tudo um pouco, é pastor, trabalha, vai não sei o quê, e assim eu sou. E hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para vocês aqui. Hoje eu quero falar sobre uma fé inabalável. A fé inabalável. E eu queria que a gente começasse essa palavra orando e expondo o nosso coração para Deus e pedindo para que Ele fale conosco e para que Ele me use para falar conforme a necessidade de cada um. Vamos orar comigo agora? Queria te convidar, fica de pé um minutinho. Fecha teus olhos e fala, Jesus, eu quero te ouvir. Espírito Santo, eu quero te ouvir. Começa a se desligar de tudo, todos os pensamentos, o que eu vou fazer depois que terminar essa palavra? Ai meu Deus do céu, eu não posso esquecer de passar na padaria e comprar leite. Esquece tudo agora. E fala, Senhor, eu quero agora voar nas tuas asas, ouvir o que o Senhor tem para mim. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho, por eu estar aqui hoje, com essas queridas irmãs, ó Deus. Mulheres que o Senhor atraiu para esse lugar com laços de amor, porque o Senhor quer falar com elas ao longo de todo esse congresso. Pai, que o Senhor encontre nesse lugar mulheres rendidas a Ti, prontas para aprender. Senhor, encontre em nós, ó Deus, em mim, a partir de mim, esse coração que é rendido diante do Teu altar, pronto para ouvir Tua voz e praticar Tua palavra. Que não seja só mais um evento, mas que seja o melhor tempo das nossas vidas, junto contigo, sendo transformadas um pouquinho mais à Tua imagem, e chegando mais perto do Senhor. Te peço também, ó Deus, que hoje o Senhor traga respostas para algumas mulheres que entraram nesse lugar com o coração angustiado. Que o Senhor traga, ó Deus, consolo, e que o Senhor traga, Deus, uma nova visão daquilo que nós temos de esperança em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar minha palavra lendo uma passagem muito conhecida. Pode sentar, queridos. Da palavra de Deus que está em Mateus 7, 24. Que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Desceu a chuva,
correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque ela estava fundada sobre a rocha. A fé, irmãs, é algo que é muito bonito a gente discorrer sobre ela, mas que viver a fé é algo que é um exercício diário, e é algo que é uma decisão diária, do que eu creio. A fé é algo que a gente pode ver aparecendo sempre, ela está na pessoa, porque ou você é uma pessoa de fé ou não é, mas é lógico, a gente vai sendo treinado para isso, porém, ela aparece sempre num momento de adversidade. Na hora que você está no caminho, floridinho, da Branca de Neve, com os passarinhos cantando, os ratinhos arrumando a casa para você, como eu queria achar o endereço desses ratinhos, né, que arruma a casa, tudo, né, pra gente. Se você já viu a historinha de Branca de Neve, Cinderela, né, eu não sei qual deles, eu acho que é da Cinderela, né, que tem os ratinhos, os passarinhos lá que arrumam a casa. Quem conheceu o endereço deles me passa, tá? Quando você está nesse momento, tudo perfeito, tudo acontecendo maravilhosamente, não é que você não é uma mulher de fé, mas a sua fé não precisa aparecer ali, porque você está vivendo um momento bom. E glória a Deus, porque Deus tem muitos momentos bons para nos dar. Ele tem muitos momentos de alegria, em que a nossa fé, ela não é evidenciada nesses momentos. Mas você vai ver, pela palavra de Deus, que todas as vezes que uma fé foi evidenciada, houve uma atitude de fé diante de uma situação adversa. Eu queria começar falando com vocês sobre... Eu estava estudando sobre pessoas que Jesus falou que tiveram fé, para saber que características essas pessoas têm, para falar assim, ai, você é uma mulher de fé, hein? Aí eu fui olhando aqui, eu vou falar algumas características da pessoa de fé. A primeira pessoa, está lá em Mateus 8, que é o centurião. Eu vou ler a passagem que Jesus fala dele. Esse homem, ele estava com um servo doente na casa dele, e ele vem atrás de Jesus, pedindo para Jesus. Jesus falou, eu vou até a tua casa. Ele falou, o senhor não precisa ir na minha casa. O senhor não precisa, porque eu sei, eu sou um homem de autoridade. E eu sendo um homem de autoridade, eu falo para aqueles que estão debaixo da minha autoridade, faça isso e ele faz, faça isso ele faz. E eu sei que o Senhor tem tamanha autoridade nos céus e na terra, que a uma palavra tua, ele será curado. Olha aqui o que diz aqui. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu estou lendo Mateus 8, versículo 9 e 10. E tenho soldados as minhas ordens. Digo a este, vai, e vai, e a outro, vem, ele vem. Ao meu servo, faz isso e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Vamos falar do primeiro ponto que uma pessoa de fé tem? O que esse homem fez Jesus admirar? A convicção de que uma palavra liberada de Jesus move céus e terra. Uma convicção. Irmãs, a primeira coisa que Deus quer de você é uma convicção de que você sabe quem é o Deus que você serve. De você saber que quando Jesus libera a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus muda circunstâncias, a voz de Deus opera maravilhas, que Deus tem autoridade nessa terra. O diabo, ele tem algum poder? Tem. E ele gosta de infernizar a vida dos filhos de Deus? Gosta.
Mas o Deus que nós servimos tem toda a autoridade. Tem toda a autoridade. Uma das figuras mais lindas que eu vejo disso, porque, irmãs, vou falar isso para você, por quê? Porque nós somos sim, às vezes, atribuladas com setas do maligno contra a nossa vida. Você já foi alguma vez seta do maligno? O diabo usa pessoas ao redor, usa circunstâncias para, desculpa a expressão, mas atazanar a vida dos servos de Deus. Mas olha só, tem uma figura na Bíblia que eu acho uma das mais lindas, que mostra essa figura da autoridade de Deus. Você lembra quando Moisés chegou a primeira vez diante de Faraó, e Deus tinha mandado ele, se Faraó duvidasse, transformar a vara que ele carregava em serpente? Não sei quem sabe essa história. Se não sabe, eu vou contar rápido, porque não dá tempo de eu parar nisso, é só uma figura. E quando Moisés chegou diante de Faraó, ele pôs a vara no chão, e a vara transformou em serpente. Sabe o que aconteceu? Os servos do inferno que estavam com o Faraó, também transformaram suas varas em serpentes. Mas sabe o que aconteceu de mais bonito nisso? Ali mostra, o diabo, ele sabe atazanar, ele sabe mover, ele sabe fazer algumas coisas. A serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. E é dessa forma que a gente tem que ter uma convicção, irmãs. E a convicção, ela não aparece no dia bom, ela não aparece quando as coisas resolveram. A convicção aparece no momento do deserto, no momento do fogo, no momento das ondas altas. A convicção tem que aparecer durante o processo. A outra pessoa que mostra que Jesus fala é daquela mulher cananeia. Aquela mulher cananeia era uma mulher que tinha a filha doente, e ela chegou diante de Jesus, e Jesus faz uma coisa que, olha gente, eu falei assim, ai Jesus, por que fez isso? Que ela chega clamando para Jesus, e Jesus dá uma resposta para ela, para provar algo. Ele fala assim, ela não era hebreia, né? Ele falou assim, não é bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Você já pensou se você escutasse uma coisa dessa de Jesus, irmã? Nunca mais voltava para a igreja, fala a verdade. Ai, Jesus me chamou de cachorrinho. Mas aquela mulher, ela fala assim, Mateus 15, 27, 28. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aqui Deus estava ensinando que pessoas de fé são pessoas humildes. Pessoas que não acham que Deus tem obrigação de fazer aquilo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E que se Deus falar não, Ele continua sendo Deus. Ela naquele momento, ela foi provada. Então, primeira coisa, vamos guardando isso. Uma pessoa de fé tem a convicção de quem Deus é. Segunda coisa, dentro dessa convicção e sabendo que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele não tem obrigação de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Ele não é o meu mordomo. A fé não quer dizer que se eu orar e não sair do jeito que eu quero, eu posso abandonar a minha fé. Isso mostra que eu não sou uma pessoa de fé, que eu sou uma criança mimada. É bem diferente do que ser uma pessoa de fé. É muito diferente. Porque às vezes, eu já fiz isso, não sei se você já fez. Que a gente quer um milagre, mas a gente fala para Jesus até o jeito que a gente quer que Ele faça o milagre, né? Já vê? Sabe quando, eu vou dar um exemplo aqui, que graças a Deus não foi o meu caso, mas... eu quero que converta meu marido. Senhor, estou orando para o Senhor converter. Faz assim, Pai. Fala para o pastor. Comece a incomodar o pastor, para ele vir falar com meu marido.
E aí na hora que ele vier falar com meu marido, Senhor, faz o meu marido cair endemoniado. Porque aí o pastor vai expulsar o demônio e ele vai perceber que precisa de... Às vezes a gente quer dar para Jesus até o jeito que ele tem que fazer o milagre. Senhor, precisa desse milagre, mas faz desse jeito. Eu estava... tem uma pessoa que num negócio que a gente fez, ele ficou me devendo um valor significativo, que daria para eu dar entrada numa casa que eu tenho desejo de comprar, que eu ainda não tenho minha casa própria. Aí, e eu orava, Senhor, incomoda essa pessoa. Pai, que o Senhor comece a tirar o sono e fazer ele lembrar de que... E era a minha oração. Certo dia, o Espírito Santo veio e me falou assim: perdoa a dívida. Então, né, Senhor? Aí sempre que eu mandava um WhatsApp para ele respondia alguma coisa. Eu estou vendo aqui, olha, tá no negócio, sempre, nunca falando que não ia pagar, ele nunca falou, e ele até então sempre foi muito correto. Nesse dia eu só mandei para ele assim, bom dia, e ele me liga. Ele nunca tinha me ligado, é porque o Espírito Santo estava dizendo, fala que você perdoou. E foi o que eu fiz. Eu falei, olha, ele é irmão também de outra igreja. Eu falei, irmão, eu não sei se você está passando dificuldade, o que pode ser. E eu sei que no mundo espiritual, quando alguém deve para a gente, existe uma amarra, e eu quero te liberar agora. Eu te falo que a sua dívida está perdoada. Não, irmã, pelo amor de Deus, eu vou te pagar. Você vai se surpreender, você vai se surpreender. Eu falei, irmão, se um dia você quiser me dar algo, o senhor me dá, mas hoje a sua dívida está perdoada. Aí ele ficou super sem graça, tudo, desliguei o telefone. Isso faz pouquinho tempo agora. E aí Deus falou, agora começa a orar. Você orava para eu incomodar ele, agora começa a orar como quem perdoa. Como é que ora como quem perdoa? Senhor, ele está liberado, ele não me deve mais nada, e que o Senhor abençoe os negócios dele, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe. Não sei se um dia ele vai me pagar ou não, mas ele não me deve mais, então ele não precisa me pagar, porque ele não me deve mais. Mas existia uma coisa que eu estava orando há 16 anos para acontecer em relação à igreja. Nós não conseguíamos, há 16 anos, eu estou com um processo na prefeitura sobre o alvará da nossa igreja. Naquela manhã, o alvará saiu. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mundo espiritual está coligado, irmãos. Ali foi só para Deus falar, filha, você fez. Os milagres que Deus vai fazer na sua vida vai depender mais de você deixar Deus ser Deus e continuar adorando, mesmo quando não saia. E naquele momento que eu perdoei, eu falei, Senhor, se um dia o Senhor quiser me dar minha casa, o Senhor vai me dar. Se o Senhor não quiser me dar, o Senhor tem sido fiel, sempre tive um lugar para morar, o Senhor sempre cuidou de mim, sempre o Senhor me deu o melhor dessa terra. Então, amém, porque a minha casa mesmo é no céu, e essa eu sei que ninguém pode me tirar. Essa é a minha casa. Humildade, então, para saber ouvir não. Outra pessoa, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus estava na casa de um religioso, e essa mulher pecadora, que era desprezada e conhecida, ela entra naquela casa, e ela começa a adorar, ela quebra um vaso de alabastro, e ali ela começa a derramar, e ela começa a ungir os pés de Jesus, e adora, e ela adorando, e todos aqueles homens, eu quero que você vá até esse lugar comigo, porque é muito bonito a gente falar isso. Você já entrou num lugar onde as pessoas te desprezam alguma vez? Você já entrou num lugar onde todo mundo olha como se você fosse uma cidadã de 5ª categoria, onde ninguém quer a tua presença? Então você imagina essa mulher entrando naquele lugar, invadindo um lugar, somente para adorar a Jesus.
Ela não se importou com os olhares e os comentários, porque ninguém falava abaixo. Você não sabe que ela é uma pecadora? Olha, essa mulher aqui não vale nada. Ela estava sendo humilhada ali naquele lugar, mas ela não parava de adorar, de ungir os pés de Jesus, secar com seus cabelos, de chorar ali. Lucas 7, 44. E voltando-se para a mulher, disse Simão: vês tu esta mulher? Disse a Simão, Jesus, aliás, perdão, pensei que era do outro homem. Jesus chamando a atenção da pessoa que recebia: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, os regou e com seus cabelos enxugou. Não me deste um beijo? É o ósculo, é um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não cessa de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até pecados perdoa? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. O que a gente vê dessa mulher? Adoradora. Adoradora. Uma pessoa de fé, ela adora nas circunstâncias mais difíceis que possa haver na sua vida. Nas circunstâncias mais difíceis, então, convicção, humildade, adoração. E a última característica é alguém que não cessa de clamar, que não para de clamar. Falando do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele sabia que Jesus estava passando, ele ouviu dizer, e ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E as pessoas ficavam falando para ele: cala a boca, meu, para de incomodar o mestre. E ele clamava mais alto, não importava as pessoas falando: para de orar, não importava as pessoas falando: para de incomodar o mestre, não importava as pessoas falando: é por causa do seu pecado que você está passando por isso. Não importava frases, talvez, que ele tivesse que ouvir: você nasceu assim, tem que morrer assim. Não importava as palavras contrárias que ele ouvisse, não adianta clamar. Ele levantava a sua voz e clamava, e clamava, e clamava diante da adversidade. Uma pessoa de fé, ela clama, ela clama, ela clama. Não importa as coisas que ela ouve, não importa pessoas que levantam ao redor dela e falem para ela se calar, não importa pessoas que cheguem para ela e falam: não adianta orar. Ela clama, ela clama, ela clama. Nós vimos as 4 características de uma pessoa de fé. E nós vemos também o momento que Jesus fala para uma pessoa que ele precisava desenvolver a fé dele, que a fé dele era fraca, que foi com Pedro. Quando Pedro andou pelas águas. E é interessante, irmãs, você percebe uma coisa? Essas 4 pessoas que eu citei pessoas que não eram nem hebreus, pessoas que não andavam com Jesus, pessoas que eram desprezados pela sociedade. E de repente aquele que estava andando com Jesus lado a lado, ele experimenta algo sobrenatural, ele está experimentando todo dia algo sobrenatural. Mas na hora de uma prova de fé, Jesus fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando Pedro anda pelas águas com Jesus,
Jesus está vindo, as ondas estão grandes, eles estão no barco, Pedro olha, todo mundo é fantasma, não, é Jesus, tá bom. Aí eles lá meio, será que é Jesus mesmo? Será que é um fantasma? Será que é Jesus? Será que é um fantasma? Jesus, se for você, me manda ir contigo. E Jesus não estava tão longe, tá, gente? E aí Jesus fala, então vem. E Pedro desce. E quando ele desce e começa a andar sobre as águas, ali diz que Pedro andou sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas que tinham ventos muito fortes e ondas muito grandes. Mas diz que no momento que Pedro olhou para os ventos e para as ondas, ele começou a afundar. E nessa hora Jesus o socorre. E diz exatamente, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Amadas, hoje eu quero falar sobre a fé em ação nos momentos das nossas ondas, nos momentos do nosso fogo. E o momento que a fé aparece, o que ela produz. Nós temos a fé que ela aparece em 3 momentos. Aquela fé que aparece num primeiro momento, e é essa que todo mundo quer, que é a fé que opera um milagre imediato. Aquela fé que diante de uma dificuldade, numa oração, pum, o milagre acontece. Aquela fé que você é tomada diante, chega alguém para você que está enfermo, e você é tomado por uma ousadia, e você levanta a tua voz e declara, e aquela fé, e aquele milagre acontece, o demônio é expulso, alguma coisa acontece. Porém, amadas, existe também, e aí vai se aperfeiçoando a fé. A fé que você tem pouco tempo de exposição ao vento forte, é muito legal, e é essa que a gente quer, porque ninguém quer o vento forte, ninguém quer a fornalha, ninguém quer o deserto. Mas essa é uma fé ainda rasa. Mas a fé que opera milagre é rasa? Sim. Porque ela não exige de você um tempo de aperfeiçoamento dessa fé. Existe o segundo tipo de fé, que é aquela fé, e todas elas exigem todas as características. Vamos lembrar das características? Convicção da autoridade de Jesus, humildade, adoração em todo o período, não murmuração nem reclamação, e clamar sem parar. Essa segunda fé, ela vai exercitar muito o clamar e a adoração, porque essa é aquela fé do processo, de processos longos. Eu nesse momento estou sendo exercitada nessa fé do processo longo. O meu netinho mais novo, que está agora com 9 meses, faz 10 meses agora em setembro, ele foi diagnosticado com uma doença genética rara. E ele precisou começar um tratamento, ele faz um tratamento com quimioterapia. Ele já fez 5 sessões e tem mais 5 para fazer agora, vai fazer essa semana. Mas ele está muito bem. Eu vejo o milagre na vida do Levi todos os dias. Desde que ele foi diagnosticado, quando ele chegou no hospital, que foi descoberto, o diagnóstico era que eles olhavam o pulmão do Levi na tomografia, eles fizeram 2 radiografias, uma tomografia, porque eles olhavam o pulmão do Levi, olhavam para o Levi e falavam assim, essa criança não é a criança que está com o pulmão nesse estado, que eu nunca vi um pulmão nesse estado. A criança que tem um pulmão nesse estado estaria entubada no hospital. E meu neto estava brincando, rindo, no hospital. Ali eu já vi o milagre de Deus, mas tinha um diagnóstico, e ali começou, 17 dias de internação, liberado, agora depois mais 17 dias de internação, já foi liberado, está em casa, agora a segunda sessão, e ali foi passando.
Teve um desses dias que eu estava no hospital e que naquele dia eu fui tomado pela uma convicção da cura do Levi. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já o curou. E Deus começou a dar sinais. Gente, se você vê o Levi, a coisa mais fofa do mundo. Sabe aquela criança sorridente, gordinho, fofo, maravilhoso, lindo. Quem olha para ele não diz que ele está passando por tudo isso. E ele não faz ideia do que ele está passando, só a gente sabe. Ele está na vida boa dele, tadinho lá, mas passando por bastante coisas assim, invasivas. Naquele dia eu falei, Senhor, eu gostaria que ele não precisasse, que os médicos fizessem os exames e visse que ele está curado e que ele não precisasse fazer as novas sessões de químio. E o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, ele vai passar pelo processo dessa cura. Ele está curado, mas ele vai passar pelo processo. E o processo não é para ele não, o processo é para os pais dele, o processo é para mim, o processo é para nós que estamos ao redor dele, para outra avó. Esse processo é para nós, família. Deus está fazendo um processo sobre a nossa fé. Ele nem vai lembrar que ele passou por isso. Ele vai saber o testemunho de vida da vida dele. Nesse momento eu sei que ele está curado, eu sei. Só que ainda tem um processo. E nesse processo eu preciso manter o meu clamor, eu preciso manter a minha adoração, eu preciso manter a minha humildade de falar, Senhor, seja feita conforme a tua vontade, não a minha. Eu preciso manter o processo da convicção de que eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E dessa forma, irmãs, existe esse momento da fé do processo. E talvez tenham muitas mulheres aqui no meio desse processo. Aquele filho que você está orando para sair das drogas, para vir para Jesus. Aquela filha que você está orando, que está com relacionamento errado. E que Deus já te deu uma palavra, Deus já te deu uma promessa de quem essa pessoa vai ser em Cristo. Mas isso não aconteceu. Mantenha a tua fé, a fé inabalável no Senhor. Porque você está no processo. É você que está no processo. O processo é de quem ora. O processo é da pessoa de fé. O processo é porque Deus está transformando em você para algo tremendo que Ele vai fazer através da tua vida por causa desse processo. E tem a fé inabalável, que é do momento em que a gente escuta não. Você vai passar pela dor. E a pessoa que escutou isso mais relatado na palavra foi Jesus. No Getsêmani, Jesus dobrou-se seu joelho e na sua angústia ele suava gotas de sangue. E ele pede para Deus para que ele não precisasse passar por aquilo. Mas existia um propósito muito maior envolvido ali, que ele precisaria passar por aquilo. Ele precisaria passar. E Jesus termina falando aquela frase que fez toda a diferença, e por causa daquilo eu e você estamos aqui hoje. Aquela dor teve um propósito maior. Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amadas, tem um momento em que nós passamos por dores e por situações que nós não entendemos. Tem promessas que talvez vocês não vão ver. Eu escutando testemunho, eu não sei se vocês já ouviram falar, faz muito tempo, daquele pastor Paulinho, que ele foi um travesti, não sei se já ouviu o testemunho desse homem, mas ele conta a história. O que mais me marcou do testemunho dele foi a história do pai dele, como o pai dele o tratava, um homem de Deus, um homem de uma igreja fechada, e como o pai dele orou, e o pai dele não viu a promessa, o pai dele não viu ele transformado, mas não quer dizer que Deus não cumpriu a promessa. Tem promessas que nós não vamos ver, e tem situações que Deus vai falar não para a gente. Que Deus vai falar não. A apóstola Leila, que pregou aqui
agora há pouco, assim como eu, nós passamos por um momento muito semelhante com a perda dos nossos esposos. O dela foi um pouquinho antes, o meu também. E foi muito interessante que quando a apóstola Leila foi uma irmã tão amada, tão querida, que me consolou tanto, que me ajudou tanto no momento que eu perdi o meu amor, o amor da minha vida. E que a gente contando a experiência dela foi muito parecida com a minha, e eu não sabia como é que tinha sido. E aí veio a experiência dela. Que no momento em que meu marido ficou na UTI por 42 dias. Esses 2 dias foi dado de lambuja porque eu pedi para o Senhor que eu precisava me preparar para o momento do adeus. E sobre a experiência toda que eu tive com a perda dele, um dia eu conto porque é bem detalhada. E você pode ficar chocado. O amor de Deus que eu pude experimentar no momento da minha maior dor. Naqueles 40 dias nós tínhamos gente do mundo inteiro orando por ele. O Marco, ele tinha pastores que ele cuidava na Suíça, na Alemanha. Ele tinha conhecidos na Inglaterra, nos Estados Unidos. Até na Coreia ele tinha gente que ele conhecia. E literalmente houve uma mobilização. Pastor César, pastora Emma Cláudia tirou um dia para clamar por ele. Não faltou oração. Toda a nossa igreja orando. E todo mundo crendo na cura. Mas Deus avisando de várias formas: se preparem. Esses 40 dias que eu estou dando não é para ele, é para vocês. É o processo que vocês precisam. E eu lembro que uma das experiências que eu sei que foi Deus que me deu, foi quando eu fui chamada no hospital com meus filhos, pela equipe de cuidados paliativos, que eles já viram que não tinha mais chance dele sair vivo, e nos chamaram para eu autorizar a não ressuscitação. E naquele momento, eu comecei a chorar muito, e comecei a falar: vocês sabem quem é esse homem que tem aí? E comecei a falar quem ele era para os médicos. E eles ficaram me ouvindo. Acho que eu fiquei naquela sala umas 3 horas, eles me ouviram. E naquele momento, eu não sei porque eu falei assim: me dá mais 2 dias, eu não tenho condição de dar essa autorização hoje para vocês. Me dá 2, eu não sei porque eu falei 2 dias. E era interessante porque Deus já havia me falado: em 40 dias vai acabar. Só que em 40 dias eu achei que ele ia sair do hospital. No 39º dia eu estava lá pedindo mais 2 dias. E realmente, com 42 dias ele faleceu. É como se Deus falasse, aí tem outras experiências ali nisso, que Deus falasse: filha, chegou o tempo dele, eu recolhi o meu servo. E tem um propósito muito maior nisso, que talvez você nunca entenda nessa terra. Por que eu estou falando isso? Porque uma fé inabalável, ela se sustenta. Ela se sustenta. É fácil a gente falar de fé quando a gente está falando de coisas que dão resultado. E realmente, a maioria das vezes, como Jesus prometeu, a fé move montanhas. E você tem essa autoridade, você precisa crer nessa autoridade. Não estou falando isso para você desanimar e falar: para de orar. Pelo contrário, porque eu clamei até o último minuto. Davi, quando ele teve, o rei Davi, quando o filho dele foi acometido por uma doença, e Deus trouxe a palavra: essa doença do seu filho foi por causa do teu pecado. Ele ficou buscando a Deus até o último minuto, mas quando ele recebe a morte do filho, o que ele faz? Ele se levanta e adora. Uma pessoa de fé, ela crê até o último minuto, ela determina, ela clama, ela levanta a sua voz contra qualquer esperança. Porque o meu marido não voltou, mas tiveram outras pessoas que eu orei que voltaram, porque era vontade de Deus.
É você ter esse equilíbrio. Uma mulher de fé, ela não é movida pelas circunstâncias. As circunstâncias não dizem nada. As circunstâncias são só a lenha na fogueira para botar mais fogo na tua oração e na tua fé. As circunstâncias, o vento forte, é só a certeza de que você tem um Deus que não te abandona, que nunca te deixa, que está com você no dia bom e no dia mau. A mulher de fé levanta no dia mau e adora, e adora, e adora, e ali acontece o maior milagre, porque ela não se prostra, ela é fortalecida no dia da sua dor. Nós vemos a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tinha um rei que mandou eles adorarem, e se eles não adorassem a estátua do rei, ele seria lançado no fogo. E aqueles 3 jovens, eles falam: olha rei, eu vou falar, parafrasear com as minhas palavras, tá? Olha aqui rei, é o seguinte, porque o rei falou: quero ver se seu Deus vai livrar vocês disso. Eles falaram: é o seguinte, nós não vamos nos dobrar. Se o Senhor quiser nos jogar na fornalha, o Senhor joga. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra, mas se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. E o que acontece no meio da fornalha? No meio da fornalha, as pessoas que lançaram eles foram queimadas, mas eles entram, e o rei começa a olhar lá dentro. Eles passeavam na fornalha. Com Jesus e com o espírito de adoração, você passeia na fornalha. Ali ele via 4 homens, não era mais 3, porque no meio da fornalha Jesus está com ele. Pessoas de fé inabaláveis, pode passar na fornalha, mas o Senhor é com eles na fornalha. Na fornalha ele adora, no dia mau ele adora, no dia bom ele adora, ele clama, ele sabe quem é o Deus que ele serve. Oh, ele sabe que ele é o Deus que ele serve. E hoje eu quero orar por você, amada. Eu quero começar a orar por aquelas que estão andando na fornalha, para que você passeie na fornalha, para que você passeie e ande com Jesus sobre as ondas. O vento está forte, mas Jesus está aqui, eu estou andando. O vento está forte, estão achando que eu vou desanimar, estão achando que eu vou parar, estão achando que eu vou parar meu ministério. Amadas, eu não sei porque eu estou falando isso, e quando eu falo é porque o Espírito está querendo falar com alguém diretamente aqui. Para com essa história, que porque você está na luta, o seu ministério tem que parar. Para com essa mentira do inferno. Isso é a voz de Satanás. Pode parar. Você sabe que quando meu marido morreu, ele morreu numa sexta, enterramos ele no sábado, e ele pediu que fosse enterrado. Ele sempre falava isso quando ele era vivo, que se um dia ele morresse antes de mim, que era para eu enterrar ele ao lado do pai dele, que é lá em Votorantim, que é uma cidade do interior. Eu sou de São Paulo. Nós enterramos lá, e a nossa família toda é de lá. E naquele domingo nós ficamos lá. Aí eu pensei na minha mente assim, eu falei: eu e meus filhos, a gente está tão abalado, porque os filhos perderam um pai, meus filhos, meu genro, minha nora, todos perderam um pai, a igreja perdeu um pai. E eu pensei assim, eu acho que eu vou chamar meus filhos para a gente fazer uma viagem essa semana. Vou viajar, peço para algum dos outros pastores cuidarem da igreja domingo que vem. Espírito Santo, você pensa que o Espírito Santo ele bonitinha, tadinha, tá sofrendo, né? O Espírito Santo assim não, gente. Ele é o Consolador, mas o Consolador, ele consola o nosso espírito e nos levanta. O Espírito Santo fala, mas na hora que eu pensei, o Espírito Santo já me respondeu. Eu falei assim: o quê? Desse jeito. A igreja está órfã de pai, você quer deixar eles órfãos de mãe? Vai lá e consola meu povo. Na semana seguinte eu estava consolando. Sabe, irmãos, e eu pude consolar porque eu obedeci. Na hora que eu recebi a notícia da morte dele, e a pastora Leila teve a mesma experiência, só que a dela, a palavra foi um pouquinho diferente da minha. Eu só dobrei assim, comecei a chorar. O Espírito de Deus falou assim: nunca me pergunte o porquê, e seja grata.
Aí eu, não perguntar por quê, Senhor, eu entendo. Ser grata pelo quê? Eu acabei de perder o amor da minha vida. Ele falou, pois é, mas você teve a oportunidade de viver mais de 40 anos com o amor da tua vida. Quantas pessoas tiveram isso? Seus filhos estão criados. Eles tiveram um pai maravilhoso que formou o caráter deles, ajudou o caráter deles. Seja grata pelo que você teve e não porque vai estar te faltando. Olhe para tudo que eu fiz na tua vida. E naquele momento eu levantei. Nós entramos numa reunião familiar e ali eu comecei a falar para eles: não perguntem por quê e agradeçam. Vamos agradecer a Deus pelo pai que vocês tiveram. E comecei a adorar, adorar. Irmã, se você está no meio da fornalha, se você está no meio do vento, eu te chamo agora para ficar de pé e comece a adorar. Não pergunta a Deus por quê. Se ainda existe uma chance para o milagre, agora você vai levantar a tua voz e vai continuar clamando. Mas você vai dizer: Senhor, eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor tem todo o poder. Mas eu Te adoro, ó Deus. Eu Te adoro porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Porque o Senhor é aquele que nunca falha, ó Pai. Oh, Tu és aquele que nunca falha, irmã. Comece a adorar. Comece a adorar. Não existe arma mais poderosa do que a adoração. Do que a adoração. De declarar quem Deus é. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor fortaleça aquelas que estão passando pela fornalha, ó Deus. Senhor, fortaleça, ó Deus, aquelas que estão passando pelos ventos fortes, sobre águas, ó Deus. Fortalece aquelas que estão no deserto nesse momento, Pai. Coloca nelas essa fé inabalável, Pai. Essa fé inabalável, ó Deus. Essa fé inabalável, ó Deus. Oh, Riachama Santa em glória. Senhor, derrama Teu Espírito, derrama Teu Espírito, ó Deus. Oh, toma pela mão a Tua filha agora. Toma pela mão, Senhor. E a move, Senhor, a se levantar como uma adoradora, como aquela que clama diante de Ti, e o Senhor opera os milagres, ó Deus. Aquela que move o céu, Senhor, pela adoração inabalável, ó Deus, pela fé inabalável. Oh, aleluia. Comece a adorar, irmãs. Comece a adorar. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz com toda a tua força. Lembra do teu problema. Deus não vai te chamar de uma mulher de pouca fé, mas vai dizer: nunca vi fé tão grande no meio do meu povo. Nunca vi alguém com tamanha fé. Vi